A Bíblia ensina que um governo mundial está chegando. Precisamos ter medo desse poder? No Apocalipse, Deus chama seu povo para sair de Babilônia. O que significa isso? Você está preparado para o que está por vir? Vou compartilhar essas respostas a seguir. Lembre-se de se inscrever e clicar no sino de notificação para que você possa assistir todos os próximos vídeos. Meu nome é Cami Uthman e Desbloqueando as Profecias começa agora. O caos está aumentando em todo o mundo. Divide-se em política e uma pandemia mundial que está varrendo nosso globo. Estamos caminhando para uma nova ordem mundial. O que vai acontecer a seguir? Junte-se à palestrante internacional Cami Uthman em uma jornada para revelar a verdade da Bíblia e descobrir as principais respostas para as perguntas bíblicas. Nas viagens de Cami ao redor do mundo, ela documentou milagres incríveis, enfrentando situações de vida e morte. Junte-se a nós para desbloquear Profecias Bíblicas 2.0, que irá demonstrar como Deus nos deu diretrizes para navegar com sucesso pelo que está por vir. Juntos, veremos como a profecia bíblica está sendo cumprida mais rápido do que nunca e como podemos ter esperança para o futuro. Bem-vindo de volta ao Desbloqueando as Profecias Bíblicas. Eu oro para que esses programas sejam uma bênção para você e que você tenha uma noção mais clara dos planos de Deus na sua vida. Lembre-se, você pode encontrar todos os episódios anteriores em awr.org/Bible. Nosso objetivo é fornecer recursos para continuar seu crescimento espiritual. Temos instrutores bíblicos online disponíveis agora, se você tiver qualquer pergunta. Além disso, se você gostaria que orássemos qualquer necessidade que você possa ter, clique abaixo para se conectar conosco. Deus não é incrível? Ontem aprendemos que não precisamos ter medo da marca da besta. E certamente não precisamos recebê-la. Na verdade, Deus está preparando o seu povo agora, através do Espírito Santo, então estamos prontos para enfrentar o fim dos dias. Você pode receber seu selo através do Espírito Santo, inspirando a obediência devota a Ele. Hoje vamos continuar a focar nossa atenção sobre os eventos do tempo do fim e ver uma incrível profecia se desenrolar. Deus, por meio do apóstolo João, no livro de Apocalipse, previu um momento em nosso futuro onde a igreja e o Estado se reunirão novamente. Isso já começou? Estamos prestes a enfrentar essa hora? Fique comigo para as respostas a essas questões muito importantes. Vamos orar agora e começar nosso estudo. A prostituta. Pai Celestial, Senhor, esvazie-me de mim mesmo e encha-me do Teu Espírito. Unja meus lábios somente com Suas palavras. Eu possa ser agora, para dar uma mensagem clara, Senhor. Isso é tão importante para a nossa geração. Esteja comigo agora, Senhor, e fale através de mim, no nome precioso de Jesus. Amém. Um pastor na Tanzânia encorajou seus membros a usar um programa de rádio cristão como ferramenta de testemunho para compartilhar as mensagens com seus amigos e familiares. Mama Miyambe levou isso a sério e começou a carregar seu pequeno rádio com ela onde quer que fosse. Agora Mama Miyambe tinha um jardim localizado perto da barra da cidade. Diariamente, enquanto ela cuidava de suas plantas e vegetais, ela sentou o rádio e aumentou o volume. Dentro do bar próximo, o proprietário começou a ouvir e ter interesse. Ele ficou tão intrigado com o que ouviu, vindo do rádio no jardim, ele decidiu encontrar o canal em seu próprio rádio, para que ele pudesse ouvir melhor. Enquanto atendia seus clientes, ele ouviu atentamente sermões, como Desbloqueando Profecias Bíblicas. Logo, ele não era o único ouvinte. Os bêbados que apareciam diariamente começaram a ouvir e fazer perguntas. Finalmente, todos concordaram em se encontrar e ouvir o rádio em vez de beber. O proprietário e seus clientes se encontraram no bar com suas Bíblias e rádio. Como o programa de rádio Adventista Mundial apresentou mensagens baseadas na Bíblia, os homens descobriram verdades preciosas eles nunca tinham ouvido antes. No final da série de 20 dias, o dono decidiu entregar sua vida a Jesus e foi batizado junto com 20 de seus clientes. Foi um dia radiante. Após o batismo, esta nova pequena congregação decidiu transformar o bar em um local de adoração. Eles se encontram todos os sábados para cantar louvores e estudar a Bíblia juntos.
Mama Miembe muitas vezes se junta a eles, com o coração cheio de alegria pelo que Deus pôde fazer por meio dela. Este não é um testemunho incrível do poder do Evangelho? Um lugar de frivolidade e embriaguez, agora é um lugar de louvor e adoração ao nosso Criador. Esses homens ouviram a verdade, confirmaram em suas Bíblias e se comprometeram em segui-lo. Pode ser muito fácil. O livro de Apocalipse descreve dois sistemas de religião. Ele descreve duas formas de adoração. O Apocalipse nos apresenta uma de duas escolhas. Isso realmente não nos deixa nenhum meio termo. Você não pode mais permanecer neutro. Apresenta um forte apelo para homens e mulheres nos últimos dias da história da Terra. Jesus faz um apelo urgente ao compromisso. Esse apelo pode ser resumido no simbolismo duas das mulheres em Apocalipse. A mulher de branco é descrita em Apocalipse 12. Na profecia, uma mulher pura simboliza a noiva de Jesus, ou a verdadeira igreja. Em Jeremias 6:2, o profeta diz: Eu comparei a filha de Sião por uma mulher adorável e delicada. A filha de Sião é um termo que retrata o povo de Deus. Aqui Deus compara sua igreja a uma mulher bonita e pura. Em Efésios capítulo 5, Jesus é o marido fiel para sua igreja, a noiva. Em Apocalipse 12, há um símbolo marcante de uma mulher vestida de branco. Ela é fiel ao seu verdadeiro marido, Jesus. Ela não está maculada com a corrupção da falsa doutrina. Ela é descrita como a noiva de Cristo, ou sua igreja na terra. Em Apocalipse 17, outra mulher se levanta. Esta mulher monta uma besta de cor escarlate. A Bíblia a chama de mulher prostituta. Ela deixou o seu verdadeiro amado, Jesus, e essa prostituta é o sistema apóstata de religião. Esta noite veremos especialmente esta prostituta. Enquanto estudamos este assunto juntos, veremos como nosso tema é crucial. Se está na Bíblia, eu acredito. Se discordar da Bíblia, então não é para mim. Mesmo que o mundo inteiro siga fábulas e dogmas humanos, precisamos nos firmar na palavra de Deus. E se ninguém for comigo, eu ainda vou seguir. A igreja do Novo Testamento, a verdadeira igreja de Deus, irradia pureza e santidade, porque Jesus é predominante em sua vida. Seus afetos de coração estão fixados nele. Seu amor não pode ser dado a nenhum outro. Ela nunca vai traí-lo, pois ele é tudo para ela. Ela é a noiva fiel de Cristo. Mas esta bela imagem muda. Outra mulher entra em cena, em contraste direto com a mulher pura de branco. Apocalipse 17:1 diz: Então, um dos 7 anjos, que tinha 7 taças, veio e falou comigo, dizendo: Venha, vou te mostrar o julgamento da grande prostituta, que se senta sobre muitas águas, com quem os reis da terra fornicaram, e os habitantes da terra foram embriagados com o vinho de sua fornicação. Aqui está uma foto, não da verdadeira igreja, mas da igreja caída. A prostituta se afastou de seu verdadeiro amado, Jesus. O que significa que ela se senta em muitas águas? A Bíblia se interpreta em Apocalipse 17:15. As águas que viste, onde a prostituta se senta, são povos, multidões, nações e línguas, com quem os reis da terra se prostituíram. Bem, o que é fornicação? É a união ilícita e adúltera. No sistema da igreja decaída, as igrejas uniram-se ao Estado. No verdadeiro sistema da igreja, a igreja está unida a Jesus. A igreja caída olha para os reis, os líderes políticos da terra pelo poder. E quando a igreja deixa seu verdadeiro amor, Jesus, em vez disso, deve buscar o poder de uma fonte secular, já que não está mais conectada a Jesus. Esta igreja busca o poder dos reis da terra ou autoridades estatais. Essa mulher adúltera chama a atenção das massas. Ela sabe como seduzir novos amantes envoltos em seu roxo e vermelho escarlate, exibindo joias e sentada sobre uma besta de cor escarlate. Essa igreja caída obtém seu poder do Estado, como ela influencia os órgãos do governo para apoiar seus falsos ensinamentos. Ela passa sua taça de vinho de falsa doutrina. Este mundo fica intoxicado com o erro. Milhões bebem do vinho da Babilônia e são enganados.
Apocalipse 17:3. Então ele me levou em espírito para o deserto. Então vi uma mulher sentada em uma besta escarlate que estava cheio de nome de blasfêmias, tendo 7 cabeças e 10 chifres. Esse falso sistema de religião é uma oposição a Deus. Esta é uma falsificação de Satanás. Deus está pintando um quadro vívido de advertência quando ele atribui reis e reinos às bestas em profecia. Ele está dizendo, atenção a todos, prestem atenção. Esses reis caem nas armadilhas da meretriz. Ela então, daí deriva seu poder para influenciar reis, leis governamentais para sua própria agenda e corrupção. A prostituta estabelece uma união ilícita entre a igreja e o Estado. Na página 593 do comentário Jamieson, Fawcett and Brown, volume 4, Filipenses ao Apocalipse, esses autores protestantes fazem uma declaração notável em Apocalipse 17. Estado e igreja são dons preciosos de Deus, mas o Estado, sendo profanado, torna-se semelhante a um animal. A igreja apostatando torna-se a prostituta. Apocalipse 17:4 diz, a mulher, ou igreja caída, estava vestida de roxo e escarlate, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. Vamos pensar um pouco sobre isso. Você conhece um sistema religioso cujos sacerdotes são púrpura e escarlate? Sim, frequentemente os cardeais usam escarlate, e esses padres usam vermelho na Sexta-feira Santa e no Domingo de Ramos, Pentecostes, e púrpura no Advento, Quaresma e nos funerais. A roupa oficial usada pelo Papa é mais rica em ouro, joias, do que qualquer coroa terrestre. O valor da tiara papal está além da compreensão. As riquezas são esbanjadas nos ícones do catolicismo. Ouro, pérolas, pedras preciosas, enfeite das estátuas de santos, edifícios católicos em todo o mundo. Eu agora gostaria de fazer uma pausa bem aqui. É importante para mim falar pessoalmente que o assunto que estamos falando esta noite é sensível. E a informação compartilhada não tem intenção de acusar indivíduos, mas mostra o cumprimento da profecia. Eu acredito que existem muitos buscadores sinceros da verdade em cada caminhada da vida, e quando a verdade é revelada, eles a seguem. As informações citadas aqui são direcionadas apenas para o sistema do catolicismo romano. Isso tem uma série de doutrinas que veremos claramente ir contra as Escrituras. Eu acredito que você está aqui comigo porque você busca a verdade. Não importa o quão difícil seja ouvir, amigo. Agora, continuando no versículo 4. Tendo na mão uma taça de ouro cheia de abominações e a imundície de sua fornicação. Em outras palavras, nas mãos desse sistema caído de religião, cujas cores são púrpura e escarlate, há uma taça de vinho de ouro e todo o mundo bebe e fica confuso e embriagado por essas falsas doutrinas. Apocalipse 17:5 diz, e em sua testa um nome foi escrito, Mistério, Babilônia, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Ok, então a Bíblia diz, ela é uma prostituta, assim como uma mãe, o que significa que ela deve ter filhos. Veremos que não só a Bíblia identifica o catolicismo romano como a mãe, mas o sistema católico se autodenomina a mãe de todas as igrejas. Em setembro de 2000, o Vaticano decretou que a Igreja Católica é, citando, mãe de todas as igrejas, e baniu o termo igrejas irmãs para descrever outras denominações, pois isso poderia prejudicar os esforços do Vaticano em direção à unidade com outros crentes. Não irmãs, mas filhas. Citando o cardeal Joseph Ratzinger, que mais tarde se tornou o Papa Bento XVI, ele disse, deve ficar sempre claro que a única santa católica Igreja Apostólica Universal não é a irmã, mas a mãe de todas as igrejas. Fim da citação. As denominações protestantes vieram do catolicismo, mas mantiveram algumas de suas falsas doutrinas. Estas são as filhas da Igreja-mãe. Amigo, não importa qual seja a sua religião, Deus está chamando você de volta à sua verdade. Isso é tudo o que importa. Ele é tão misericordioso que nos avisa que estamos ficando sem tempo. Deus está chamando pessoas de todo o mundo, em cada cultura, seita religiosa, e eles estão respondendo. Como na Índia,
Quando me pediram para compartilhar uma mensagem semelhante com uma congregação de pastores e bispos em uma capital. Esses líderes de igrejas preeminentes estão procurando pela verdade profética e atualmente tomando decisões importantes sobre se deve deixar sua tradição ou seguir suas Bíblias. Como em Papua Nova Guiné, agora isso é apenas em uma província. 64 pastores dominicais e suas famílias aceitaram a verdade do sábado bíblico e agora são membros batizados da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso não está acontecendo apenas em Papua Nova Guiné, mas em Uganda, Quênia, Filipinas, em todo o mundo. Pessoas estão saindo de Babilônia agora. Deus os está chamando dos erros que entraram na igreja por causa do paganismo. Simplificando, o paganismo está em oposição a Deus e em seus caminhos. Deus está chamando o seu povo para a verdade de sua palavra. E amigos, acredito que vocês querem algo mais do que palavras doces e suaves que os mantêm confortáveis. Estar confortável os torna vulneráveis à falsificação. Para mim, pessoalmente, o desejo de saber a verdade é mais forte do que querer ser acalmada ou purificada. Eu acredito que você está estudando a Bíblia porque você também quer a verdade diretamente ou simplesmente da Bíblia. Então vamos olhar mais um pouco juntos. O que a Bíblia quer dizer quando diz mistério à grande Babilônia? No primeiro século, a Babilônia literal, uma cidade que existia no Antigo Testamento, já havia morrido. Portanto, isso já não está falando sobre a Babilônia literal ou física. Isso se refere à Babilônia espiritual, em outras palavras, um sistema religioso que partiria do puro ensino da palavra de Deus. Falsas doutrinas entrariam na igreja através do falso sistema religioso chamado Babilônia. E observe que eles seriam aceitos pela igreja, mas não por Deus. João 17:17 diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O que significa a palavra santificar? Significa separar. Então Deus diz, estou chamando meu povo das falsas doutrinas, de Babilônia, à verdade da minha palavra. No Antigo Testamento, logo após o dilúvio, os humanos elaboraram um plano para desafiar a Deus completamente. Uma estrutura maciça que ficou conhecida como a Torre de Babel é mencionada em Gênesis 11, verso 9. Portanto, o seu nome é Babel, porque lá o Senhor confundiu a linguagem de toda a terra. Enquanto o homem construía o arranha-céu para alcançar o céu, eles o estavam erguendo em desafio à promessa de Deus. Eles não acreditaram que a terra nunca mais seria destruída por uma inundação. Substituíram uma ideia feita pelo homem para enganar a Deus. Mas você não pode ser mais esperto que Deus. Certa vez o homem substitui a palavra de Deus por uma falsificação. É porque há rebelião em seu coração. Este mundo está em uma confusão perpétua por causa da rebelião, traçando todo o caminho de volta à queda de Lúcifer do céu. Lúcifer, agora Satanás, rebelou-se contra o governo do amor de Deus, em um movimento estratégico brilhante. Deus confundiu suas línguas, na Torre de Babel. As pessoas não podiam mais se comunicar. Eles não conseguiam se entender. Então o trabalho parou. Acho isso super interessante e tão simbólico. Mais tarde, a cidade da Babilônia foi construída no local onde a Torre de Babel foi feita. Agora a palavra Babilônia vem de Babel. Babel significa confusão. Balbuciar é fazer sons da fala que não fazem sentido para o ouvinte, para falar totalmente ou demais, para murmurar, resmungar, confusão sem sentido de palavras e sons. Amigos, eu gostaria de salientar aqui uma outra coisa muito interessante para este balbucio. Instruções sérias são dadas por Jesus em Mateus 6:7. Quando você orar, não use de repetições vãs, como mantras, ou balbuciando, como fazem os pagãos, pois pensam que serão ouvidos por causa de suas muitas palavras. Então, em questões de religião, quando a igreja aceita as ideias do homem, ao invés da instrução de Deus, fica confusa. É confusão. Tornam-se ideias confusas do homem, balbuciando a tradição do homem. E quando a igreja balbucia em confusão, ela perde todo o poder dado por Deus.
Em contraste, quando a igreja prega claramente a verdade simples e direta de Deus, não é balbuciar, está proclamando. Há uma grande diferença entre proclamar a verdade e balbuciar tradições. A Bíblia diz em Daniel 4,30, o rei falou dizendo, não é esta a grande Babilônia que eu construí para a habitação real do meu grande poder e para a honra da minha majestade? Babilônia espiritual representa uma religião feita pelo homem, estabelecida por homens, baseando em ensinamentos humanos, estabelecida em ideias humanas. Existe uma forma de religião feita pelo homem que é construída por líderes religiosos humanos inteligentes e brilhantes, que se opõem ao poder do Evangelho e à verdadeira igreja que Jesus construiu. Jesus nos está chamando de todos os sistemas humanos de adoração. Ele está nos direcionando de volta à Bíblia, de volta a ser leal às Escrituras. Ele está nos conduzindo à fidelidade à sua palavra. A Igreja de Jesus não é uma instituição feita pelo homem, porque foi construída pelo próprio Jesus. Em Colossenses 1,18 diz, Ele é a cabeça do corpo, a Igreja, que é o início, para que em todas as coisas Ele tenha preeminência. Jesus é o único na verdadeira igreja e mantém a preeminência. Cristo no céu é o único cabeça da igreja. A Babilônia terrestre no Antigo Testamento tinha uma cabeça terrena. Quando o rei de Babilônia falava, era a lei. O rei Nabucodonosor estava sentado em seu templo, em seu trono real e governava como um deus. Seus comandos eram supostamente a voz de Deus. Jesus está nos avisando para procurar um sistema que surgiria chamado Babilônia espiritual, que teria um líder espiritual afirmando falar como Deus. Um mero mortal afirma falar no lugar de Deus. A Babilônia espiritual teria um líder que professa sua palavra, tem autoridade e poder ao falar do seu trono, como se ele fosse o próprio Deus do céu. A primeira característica de identificação da Babilônia espiritual é isso. Tem uma cabeça terrena que fala por Deus no lugar de Deus. Segundo a Tessalonicenses 2,4, que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é adorado, para que se assente como Deus no templo de Deus, mostrando a si mesmo que Ele é Deus. Isaías 37,16, Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, aquele que mora entre os querubins, você é Deus, apenas você. Na verdade, este é o último ato de blasfêmia. Sentar-se entronizado entre dois querubins dourados, vestido de linho branco como Deus. Mesmo no tempo dos apóstolos, Paulo viu erros se infiltrando na igreja e isso prepararia o caminho para o desenvolvimento do papado. Costumes pagãos entraram na igreja e permaneceram. O apóstolo Paulo avisa os irmãos que, pois o mistério da ilegalidade já está em ação, em 2 Tessalonicenses 2,7. Mas há uma segunda coisa sobre esse sistema babilônico de religião. Babilônia era um centro de adoração de imagens por todo o Antigo Testamento. Para ter uma compreensão mais profunda de Apocalipse 17, Mistério Babilônia a Grande, vamos obter uma visão do Antigo Testamento de Babilônia. A adoração à imagem prosperou na Babilônia, ao passo que Cristo nos convida a ir diretamente a Ele, diretamente. Não precisamos de nada entre nós, não, como imagens, padres ou santos. Não há necessidade de vir a Jesus por meio de intercessores. Ele o ama tanto que o quer perto dele. Não precisa se interpor entre você e seu Salvador. Êxodo 24:5. Deus diz, você não deve fazer para mim imagem de escultura, qualquer semelhança, qualquer coisa que esteja no céu ou na terra embaixo, ou sobre a água. Você não deve se curvar a elas nem servi-los, pois eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso. Você ouviu isso? Jesus diz, não use imagens em seu culto de adoração e ponto final. Babilônia usou imagens prolificamente, e muitas dessas imagens encontram seu caminho do paganismo a Roma, e então se infiltraram na igreja cristã. Os pais e líderes da igreja consideram essas imagens como sagrado e santo.
Theodore Maynard, um historiador católico, em seu livro A História do Catolicismo Americano, diz: o catolicismo está coberto de muitas incrustações de pagãos. O catolicismo está pronto para aceitar essa acusação e até de se gabar disso. O grande Deus Pan não está realmente morto, ele é batizado. A Bíblia repete claramente que existe apenas um mediador entre Deus e o homem, e esse é Jesus. Sua salvação, seu caminho para a vida eterna, é somente por meio dele, não sua mãe ou qualquer de seus apóstolos. Jesus proclama em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E, pois a menos que você acredite que eu sou ele, você deve morrer de seus pecados. João 8:24. O apóstolo Pedro repetiu essas palavras: não há salvação em qualquer outro, pois não há outro nome sobre o céu dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Atos 4:12. Milhões de cristãos reverenciam as chamadas imagens como objetos de adoração. Isso é uma falsificação, distraindo você do único que pode te salvar. Este é um dos enganos de Satanás para turvar as mentes humanas, da verdade e da palavra de Deus. A terceira característica importante que precisamos saber sobre Babilônia do Antigo Testamento é que era um centro de falsos ensinamentos sobre a morte. Ensinou a falsificação sobre o que acontece com você quando você morre. É aqui que você obtém a doutrina pagã da imortalidade da alma. A falsa ideia de que os mortos continuam vivos. A mentira de que quando você morre existe uma alma imortal que continua eternamente. Isso não vem do cristianismo, é definitivamente não bíblico. Ezequiel 8:13 e 14. Deus disse a Ezequiel: vire novamente e você verá maiores abominações, significando ações detestáveis que eles estão fazendo. Então ele, Deus, me trouxe até a porta do portão norte da casa do Senhor, e para minha consternação, mulheres estavam sentadas chorando por Tamuz. Agora, quem é Tamuz? Tamuz é o deus pagão da vegetação. Os babilônios acreditavam que quando o inverno escurecia o céu e houvesse longas noites, é porque Tamuz tinha morrido, mas na primavera ressuscitaria. E alguns do povo de Deus, os judeus, aceitaram essa falsa ideia da Babilônia, direto do paganismo. É por isso que Ezequiel os descreve como adoradores de Tamuz. Eles estão adorando os mortos. Essa falsa doutrina de que os mortos vivem e a alma é imortal deslizou para dentro da igreja do Antigo Testamento diretamente do paganismo. Amigos, aqueles de vocês que estiveram comigo todas as noites sabem o que a Bíblia diz sobre a morte. Eclesiastes 9:5, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem nada. E eles não têm mais recompensa, pois a memória deles está esquecida. A primeira mentira de Satanás para a raça humana foi: você certamente não vai morrer. Ele planejou: Eva, você é imortal. Esta antiga mentira ainda engana os humanos, milhares de anos depois. Imortalidade da alma, ou a adoração aos mortos, curvando-se diante das imagens que supostamente representam os mortos, todas essas são ideias falsas que levaram a doutrina pagã de trazer ofertas para os mortos. Vamos dar uma olhada na falsa doutrina dos santos, que deveriam estar pairando. Isso vai contra o que lemos juntos. Estudamos como a Bíblia iguala a morte ao sono 50 vezes nas Escrituras. Uma vez que os mortos estão em seus túmulos, então quem são os espíritos pairando? Eles não são pessoas mortas. Apocalipse 16:14 nos diz: porque são espíritos de demônios, realizando sinais que vão para os reis da terra e de todo o mundo. 2 Reis 23:24. Além disso, os trabalhadores com espíritos familiares, e os feiticeiros, e as imagens, e os ídolos, e todas as abominações que foram espionadas na terra de Judá e em Jerusalém, Josias afastou para que pudesse realizar as palavras da lei. Além disso, pense sobre isso. O ensino da imortalidade da alma tira o poder da segunda vinda de Cristo. Por que então precisaríamos de um Salvador para nos salvar desta terra se flutuarmos para o céu em vez de morrermos? Se você acredita na imortalidade da alma,
Então você acredita que quando você morre, você vai imediatamente para o céu. Mas se isso fosse verdade, por que Jesus virá para ressuscitar os mortos de seus túmulos se estivessem no céu? Este falso ensino elimina a necessidade da segunda vinda. Deus quer que estejamos ansiosos e entusiasmados com a vinda de Jesus. Todo o céu está ansioso por este evento culminante. Era a intenção de Deus que a igreja, em todas as épocas, ansiasse por seu retorno. De acordo com a Bíblia, nossos entes queridos dormem em Jesus até então. Junto com eles, seremos arrebatados para encontrar Jesus nos ares. Então, por que muitas igrejas estão espiritualmente mortas? Por que tantas igrejas carecem de poder espiritual? Eles perderam a urgência da segunda vinda de Cristo, a paixão ardente pela vinda de Jesus. A Bíblia, nosso guia, constantemente aponta a humanidade em direção ao nosso resgate deste mundo pecaminoso, nos levar para casa, para o céu. Agora, para a Babilônia, era também o centro da adoração do sol. Toda a adoração do sol vinha por meio de vários canais pagãos. Ezequiel 8,16. Este é um texto importante. Então ele me levou para o átrio interno da casa do Senhor, e ali, na porta do templo do Senhor, entre a varanda e o altar, estavam cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e seus rostos voltados para o leste, e eles estavam adorando o sol, Sam, em direção ao leste. Aqui está um pedaço fascinante da história, o que nos ajuda a entender a origem do culto dominical. Os judeus aceitaram a ideia babilônica que a alma era imortal. Então eles estavam orando para Tamuz, morto. Eles estavam no templo da casa do Senhor, o templo judeu, onde eles deveriam estar adorando a Deus. Esses literalmente se viraram e encararam o sol, de modo que eles ficassem de frente para o nascer do sol no leste. Esses líderes estavam adorando o sol, que é S-O-L, em vez de o filho, F-I-L-H-O. Isso é um tapa na cara de Deus. A adoração ao sol entrou sorrateiramente na igreja. As práticas religiosas da Babilônia se uniram ao judaísmo, então a adoração do sol entrou na igreja cristã. A adoração da natureza. Por James G. Fraser, volume 1, página 529, diz isso em citação. Na antiga Babilônia, o sol era adorado desde a antiguidade imemorial. Fim da citação. O sol era reverenciado, considerado sagrado. O sol fazia parte desse sistema de adoração. Este foi o ataque de Satanás no início da igreja cristã. O livro de história As Duas Babilônias, pelo Dr. Alexander Hislop, página 105, diz isso. Citação. Para conciliar os pagãos ao cristianismo nominal, Roma, seguindo sua política usual, formou medidas para conseguir os festivais cristãos e pagãos e amalgamar e obter paganismo e cristianismo, agora afundando na idolatria. Neste, como em tantas outras coisas, apertar as mãos. Fim da citação. Assim, o cristianismo e o paganismo apertaram as mãos. O domingo se tornou um veículo para unir o paganismo ao cristianismo. Você vê o que Deus está dizendo em Apocalipse 17? Ele está dizendo que muitas doutrinas falsas entraram na igreja. Ele está avisando que a grande igreja mãe se afastou da verdade das Escrituras. Agora, aqui está provavelmente a declaração mais incrível, surpreendente, que eu já li por um autor batista. Aqueles de vocês que são batistas também estarão interessados nisso. O autor de O Manual Batista foi Dr. Edward T. Hiscox. Ele fez essa declaração interessante em 1893 para centenas de ministros batistas. Ele estava explicando como o domingo entrou na igreja. Que pena que o domingo vem marcado com uma marca de paganismo e batizado com o nome de Deus Sol. Então adotado e sancionado pela apostasia papal e legado como um legado sagrado ao protestantismo. Fecha a citação. Agora, essa é uma declaração reveladora pelo autor do Manual Batista. Ele diz, é uma pena que o domingo tenha chegado às águas turvas do paganismo, depois no catolicismo, e então nós protestantes o aceitamos. Ezequiel, o profeta, também diria que pena, porque Deus nos deu o sábado como seu sinal. Ezequiel 22.
Além disso, também lhes dei os meus sábados, para que sejam um sinal entre mim e eles, para saberem que eu sou o Senhor que os santifica. Ensinamentos da antiga Babilônia estão sorrateiramente na grande igreja-mãe. As igrejas protestantes deixaram a igreja-mãe e Deus levantaria grandes homens, os reformadores protestantes. Mas eles reteriam erros da igreja-mãe, como a imortalidade da alma, a adoração dominical. Muitos deles amavam Jesus, é claro. Mas estamos vivendo nos últimos dias, amigos. Verdade é verdade e deve ser seguida. Deus está revelando as profecias bíblicas para todos. Batistas, católicos, metodistas, episcopais, pentecostais, evangélicos. Todos que amam a Jesus e desejam seguir a sua verdade. Você pode estar aprendendo coisas novas com a palavra de Deus. Ao aprender esses novos ensinamentos, você os identifica como verdade. Há algo em seu coração que responde. Isso é verdade. Essas são coisas que sempre me perguntei, que sempre perturbaram minha mente. E agora li por mim mesmo. Isso me faz pensar em um casal em Papua Nova Guiné, Ellen e Simon. Ambos eram pastores da igreja dominical que se tornou cada vez mais desconfortável com textos bíblicos sobre o sábado. Enquanto Ellen estava pregando, ela intencionalmente pularia qualquer texto que se referisse ao sábado. Um domingo, enquanto ela estava entregando sua mensagem à igreja, novamente ela teve que evitar um daqueles textos. Ela soube, ali mesmo, que ela precisava fazer um estudo mais profundo. No caminho de casa, ela e seu marido oraram para que Deus os conduzisse à verdade. E eles seguiram. Amigos, esta oração é uma oração que Deus sempre responderá. Deus revelou sua verdade a eles no quarto mandamento. Em resposta, eles aceitaram o belo sábado do 7º dia. E agora Ellen e Simon estão se preparando para serem batizados e filiar-se à Igreja Adventista do 7º dia. E eles, com seus 7 filhos, são tão comprometidos para compartilhar essa verdade que eles até demoliram sua própria casa, construíram uma igreja em sua propriedade. Incrível! Agora, nos dias de Ezequiel, quando o erro ocorreu entre o povo de Deus, Deus clamou como faria hoje. Ezequiel 22, 26, seus sacerdotes violaram minha lei e profanaram minhas coisas sagradas, e eles não distinguiram entre o sagrado e o profano, nem tomaram conhecidas as diferenças entre o impuro e o limpo, e eles esconderam seus olhos de meus sábados, para que eu seja profanado entre eles. Daniel clamou que haveria um poder hoje. E isso está em Daniel 7, 25. Esse poder pensaria em mudar os tempos e a lei. Amigos, nenhuma igreja terrestre tem autoridade para mudar a lei de Deus ou mudar sua palavra. Não há dúvida de que os pregadores precisavam voltar à pregação da Bíblia, à verdade de Deus, e fugir de Babilônia, a mulher prostituta. Os falsos ensinos de Babilônia sobre o caráter de Deus e o governo são razão para convocar seu povo. Deus abomina esses falsos sistemas de adoração. Eles são doutrinas de demônios. No entanto, Deus claramente ama seu povo, que o busca com sinceridade. E mesmo que eles possam estar enganados, Ele quer que eles saiam de Babilônia e todos os ensinos falsificados. Provérbios 16, 25. Há um caminho que é certo para o homem, mas seu fim é o caminho da morte. Ignorância não é desculpa para erro ou pecado. Quando existe toda a oportunidade, amigo, agora mesmo, para saber a vontade de Deus. Ele nos deu sua palavra, para que possamos nos familiarizar com seus ensinamentos e saber por nós mesmos o que Ele requer de nós. Quando o advogado veio a Jesus e perguntou: "O que devo fazer para herdar a vida eterna?", o Salvador referiu-se às Escrituras dizendo: "O que está escrito na lei?" Não basta ter boas intenções. Não é suficiente fazer o que você acha que é certo, ou o que o ministro lhe diz que é certo. A salvação da sua alma está em jogo. E você deve pesquisar as Escrituras por si mesmo. Porque, para cada verdade bíblica, Satanás tem sua popular falsificação. Portanto, você precisa conhecer a sua Bíblia por si mesmo. Pense desta maneira. Se você sentiu o cheiro de fumaça vindo de fora e você corre para fora para ver a casa de seu vizinho pegando fogo, você iria pelo menos chamá-lo.
Fogo, saia, corra! Não é? Amigo, se a sua igreja ensina que os 10 mandamentos de Deus não são mais obrigatórios, que a lei moral de Deus, que reflete seu caráter, foi de alguma forma eliminada e não se aplica mais a nós agora, corra. Corra para a Bíblia. Jesus implora no Novo Testamento, em João 14,15, se você me ama, guarde os meus mandamentos. Amigos, isso é Novo Testamento. Se sua igreja ensina a santidade do domingo, a adoração do primeiro dia, no lugar do sábado, do 7º dia de Deus, corra para a Bíblia. Esta mudança na lei de Deus é totalmente admitida pela Igreja Católica como prerrogativa deles, não de Deus. Pois eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3:6. E se sua igreja ensina que você tem uma segunda chance para ser salvo depois que Jesus vier, corra, amigo. Temos visto repetidamente nas Escrituras juntos que Jesus traz sua recompensa em sua segunda vinda para cada pessoa. Jesus o compara ao tempo de Noé, quando a porta da arca foi fechada. Não há segunda chance. Sua oportunidade é agora. Você não está garantido amanhã, especialmente com o nosso mundo, uma revolta tão tumultuada. Cuide do que é mais importante. Sua salvação através de Jesus. Meu amigo, se a sua igreja ensina o arrebatamento secreto, corra para a Bíblia. Juntos lemos que todos os olhos o verão, vindo nas nuvens com resplendor de seus anjos, com um grito de trombetas altas. Isso será barulhento, brilhante, um evento culminante mundial. A segunda vinda de Jesus é tudo, menos segredo. Se sua igreja ensina um tormento eterno, com pecadores queimando agora, para sempre, então corra para a sua Bíblia. Estudamos as Escrituras e vimos com nossos próprios olhos que o inferno não está queimando em lugar algum. O fogo consumirá os ímpios completamente, e então ele se apagará. O fogo do inferno é eterno apenas em seus efeitos, não em sua duração. Amigo, se sua igreja ensina a imortalidade da alma, então você deve correr. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. A Bíblia confirma que a alma que pecar morrerá. A Escritura diz claramente que os mortos não sabem nada. Eclesiastes 9:5. Só Deus tem imortalidade agora. Um grande perigo é este. Um homem lê a Bíblia e ela diz claramente a ele que os ímpios estão transformados em cinzas e postos fora da existência no fogo do inferno. Mas uma vez que ele foi ensinado sobre o tormento eterno por sua igreja, ele assume que é verdade e supõe que ele é incapaz para entender a palavra clara das Escrituras. Então ele abandonou seu estudo da Bíblia pensando que é muito profundo e complicado para ele. Mas a verdade é que ele entendeu a palavra clara de Deus corretamente, mas foi ensinado falsamente. Mateus 7:13-15. Entra pela porta estreita, pois largo é o portão e largo o caminho que leva à destruição, e há muitos que entram por ele. Porque estreito é o portão e difícil é o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Lembre-se, amigos, havia apenas 8 pessoas que entraram na arca nos dias de Noé e foram salvas. Apenas 8 pessoas do mundo naquela época. Esse texto nos diz, não será a maioria das pessoas que escolherão estar prontos para Jesus. Mateus 7:15, Jesus nos avisa, cuidado com os falsos profetas, que vêm até vocês com pele de ovelha, mas por dentro são lobos vorazes. Ezequiel 22:25, a conspiração de seus profetas. No meio dele está um leão que ruge, rasgando a presa. Eles devoram, eles pegam tesouros e coisas preciosas e fazem muitas viúvas no meio dela. Amigos, fiquem atentos aos falsos mestres. Os ensinamentos dos homens ancoram as pessoas à falsidade e evitam que procurem a verdade, porque estão certos de que já possuem. Jesus se recusou a aceitar a tradição ou doutrina de homens, porque tais ensinos minam sua verdade. Em Mateus 15:3, 6-9 diz, porque vocês transgridem o mandamento de Deus por sua tradição.
Vocês fazem o mandamento de Deus de nenhum efeito por sua tradição. Hipócritas. Essa é uma palavra forte vinda de Jesus. Bem profetizou Isaías sobre vocês, dizendo: essas pessoas se aproximam de mim com a boca e honram-me com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando como doutrinas os mandamentos dos homens. Deus nunca te chama para fora de algo, a menos que Ele esteja chamando para você ser algo. Seu movimento remanescente dos últimos dias para guardar a Bíblia. Como é a igreja ou o movimento? Estudaremos o remanescente amanhã à noite. Jesus está acenando: volte para mim, minha simples verdade. Se o seu desejo é não ficar em uma igreja caída, Jesus vai te dar coragem e força para sair de Babilônia e se posicionar na verdade bíblica somente. Agora, você deve estar se perguntando: e as pessoas em minha vida que precisam saber esta verdade? Amigo, você será uma testemunha muito maior para seus entes queridos e amigos, seguindo os passos de Jesus, mais do que você jamais poderia ficar na Babilônia com eles. Como então você poderia alertar os outros sobre a marca da besta enquanto você está adorando no domingo com eles? Isso será visto como hipocrisia e frutífero. Jesus disse abertamente que ele tem ovelhas preciosas que ainda não estão em seu aprisco, mas quando ouvem sua verdade, chamando-os, eles escolherão o seu caminho. Estamos neste período agora. Vemos o mundo desmoronando. As profecias de Deus estão se cumprindo. Agora é a hora de ouvi-lo e segui-lo por todo o caminho. Não há mais tempo para ficar indeciso acerca de Babilônia. Quando chegar a hora do teste, aqueles que fizeram na palavra de Deus sua regra de vida será revelada, assim como no verão. Não há diferença perceptível entre as sempre vivas e outras árvores. Mas quando as rajadas de inverno chegam, as sempre vivas permanecem inalteradas, enquanto as outras árvores são despojadas de suas folhas. Portanto, o professor de coração falso pode não ser distinguido do verdadeiro cristão, mas o tempo está perto de nós, quando a diferença será aparente. Quando a perseguição começar, a vontade indiferente e hipócrita vacilar e desistir da fé. Mas o verdadeiro cristão permanecerá firme como uma rocha. Sua fé mais forte, sua esperança mais brilhante do que nos dias da prosperidade. Jeremias 6,16. Isto é o que o Senhor diz. Fique na encruzilhada, olhe e veja. Pergunte pelos antigos caminhos antigos. Onde está o bom caminho? E caminhe nele. E você encontrará descanso para suas almas. Alguns de vocês podem estar em uma encruzilhada esta noite. Você sairá da Babilônia e escolherá o caminho de Deus? Amigo, você gostaria de se ancorar na verdade e sabe que Ele continuará a guiá-lo em toda a verdade? Ore comigo, amigos. Pai do céu, oro por um despertar especial em cada coração esta noite. Senhor, você ouve aqueles clamando: pegue minha vida e deixa ser sua. Eu entrego tudo para você. E quando tudo parece estar desabando ao nosso redor, tudo que conhecemos, sabemos que não estamos sozinhos. Por sua causa, Senhor, podemos permanecer calmos e seguros em suas promessas. Você sempre foi fiel a nós. Senhor, ajude-me a recorrer à sua Bíblia para cada resposta. E a cada passo que dou, você está diante de mim e atrás de mim. E em cada medo que eu enfrento, eu sei que estou segura sob suas asas. Você está me chamando da confusão para uma liberdade que só vem de ti. Você deu sua vida para dar a minha. Eu te encontro em meu valor e minha identidade. Eu oro de todo o meu coração, no precioso nome de Jesus. Amém. Amigo, o Espírito Santo está trabalhando em seu coração agora. Você está pensando consigo mesmo: eu vejo isso na Bíblia. Mas você quer viver isso? Meu amigo, quando você se compromete com a verdade, Jesus abre o caminho. Deixe-nos saber se você decidiu colocar sua confiança nele, clicando o link. E muito obrigado por assistir. Desbloqueando Profecias Bíblicas. Encontre-me de volta aqui amanhã à noite para estudar a descrição de Deus
e a sua igreja do último dia. Assim podemos identificá-lo de todo o resto. Nosso tópico intitulado O Remanescente. Escolha o caminho de Deus. Boa noite, amigos. Obrigado por assistir. Se você quiser aprender mais verdades da Bíblia, convido você a se inscrever abaixo. Além disso, clique aqui para assistir a um dos meus vídeos favoritos. E clique aqui no canto superior esquerdo para assistir a essa série, a íntegra. Deus te abençoe.